Olá, pessoal, dando continuidade, nós vamos só inserir algum bloco aqui nessa casa, tá? Só revisando um pouquinho do que eu deixei na semana passada. Eu deixei um arquivo para vocês lá, né, de blocos, então eu vou abrir ele aqui para a gente relembrar. Então, só um pouquinho, que travou aqui. Então, esse é o arquivo de blocos. Só que esses blocos, eles estão em escalas distintas, tá? Então, ele está bem grande se a gente comparar ao nosso desenho. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, de uma cama, né? Uma cama, vou só mover ele aqui para o ladinho, tá? Essa cama, se a gente pegar a cota e for medir ela, ou até com o dist, né? Ela tá dando aí mais de 2 metros, 211, né? Ou seja, ela está desenhada numa escala muito grande. E nós estamos trabalhando com metros, né? Então, ela teria que ter aqui, no máximo, 2, né? 2,10. E não 211. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente tem que converter a escala. A gente vai selecionar o objeto, digitar SC de Scale. Pode clicar em qualquer ponto de referência. Como a gente tem que reduzir isso, né, 100 vezes, a gente vai digitar 0,01. E aí ele ficou bem desse tamanhozinho aqui. Agora a gente vai conferir a escala dele, né? A cota, perdão. Vou pegar aqui. Ele tá dando um pouquinho mais de 2 metros por causa dessas beiradas aqui da cama, tá, pessoal? Ó, perceba que agora a cama tem 2,10, que é um tamanho real propício para o nosso desenho. Eu vou copiar isso daqui, tá? E vamos lá para o nosso desenho agora. E eu vou colar aqui. Ó, perceba que ela está um tamanho próximo aqui da casa. Como esses quartos são pequenos, essa cama acaba sendo um pouquinho grande, né? Tô vendo que quando eu passo o mouse, essa cama ela tá em bloco, certo? E ela tá toda colorida. E isso não é muito interessante. É interessante que a gente trabalhe com uma cor para o bloco, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos criar uma layer de bloco, tá, pessoal? Vamos excluir alguns aqui. Antes disso, na verdade, eu vou explodir isso daqui. Dar um explode, que a gente explode, ó, e fica tudo uma coisa só, beleza? A gente vai criar uma layer de blocos, né? Blocos, móveis. E aí eu vou colocar uma cor num cinza, porque é uma cor mais neutra, né? Para os meus blocos. Vou fechar aqui. E aí eu vou selecionar meu objeto e eu vou mudar ele para uma layer de blocos, tá? Perceba que ele não ficou todo, né? Ele tá em blocos aqui, mas ele não ficou tudo na mesma cor. É porque a gente tem que deixar aqui na opção by layer. Ele fica todo cinza, beleza? Vou só excluir umas layers que vieram aqui. Que eu não quero elas, tá? Então, percebam que agora ele tá numa cor só. Como a gente tirou o bloco, eu não quero essa cama desse tamanho para essa casa, porque não é interessante, né, para essa casa. Então, a gente pode modificar ele aqui. Então, eu vou apagar esse daqui e deixar só o tamanho da cama mesmo. Agora, como ele está numa única cor, a gente pode digitar B de bloco e criar o bloco. Então, cama, né? Dá um OK e já está criado o meu bloco de cama. Aí a gente pode rotacionar ela, posicionar ela dessa forma, nesse quarto. Então, aqui ela ficou bem grande para esse quarto, né? Porque é uma cama grande mesmo, né? Então, aqui vocês vão colocando os móveis. Nesses arquivos de bloco, peguem móveis que atendam a essa casa de vocês, tá? Então, por exemplo, essa cama aqui é uma cama Super King. Então, para esse quarto, ela ficou certinho. Aí eu teria que colocar um guarda-roupa nessa região e a cama ficar aqui, bem próximo à parede, tá? Então, assim, se acharem muito grande, peguem bloquinhos de camas com dimensões menores, né? Porque a gente tem cama do tipo normal, cama queen, cama king, super king, tá? Então, você sempre quando for montar esse layout da casinha de vocês, vocês têm que buscar colocar da forma mais correta possível, beleza? Então, isso seria a parte de blocos, relembrando um pouquinho da semana passada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dimensionar as aberturas, né? Então, vocês já devem ter visto no semestre passado esse dimensionamento de aberturas. Então, as aberturas, pessoal, a gente sempre vai seguir um padrão da prefeitura. Aqui vai ser um banheiro, certo?
o banheiro, a dimensão da abertura, ela vai ser a proporção 1:10. Então, a gente vai pegar a área do ambiente, vai dividir por 10, e isso vai ter que ser a área da janela, tá? Então, esse banheiro aqui, vamos ver a área dele. Com o comando A, a gente calcula a área. Então, a gente vai pegar aqui, um cantinho, outro. A gente volta no primeiro cantinho, dá um Enter. Ó, ele tem 3,44 de área, né? Então, se a gente pegar uma calculadora, não vai aparecer a calculadora aí para vocês, mas vou pegar aqui a calculadora, por exemplo, né? Vou começar aqui fazendo para ficar fácil de vocês entenderem, né? Então, ele tem 3,44 metros quadrados, certo? Então, a gente vai pegar 3,44, 3, né, ponto 44, e nós vamos dividir por 10. Isso vai ser igual a 0,34, certo? Metros quadrados de janela. Só que por norma, né, por normativa, a menor área de janela permitida é de 0,4 metros quadrados. Isso é o mínimo que a gente vai ter que adotar. Então, se ele deu esse valor, eu não posso adotar esse valor. A gente vai adotar esse valor aqui, tá? Então, como que a gente vai trabalhar isso? Vamos entender o seguinte, ó. A gente vai ter uma estrutura. Então, aqui é como se fosse nível 0, aqui é os 3 metros do meu pé direito, certo? Quando a gente for fazer uma janela do banheiro, a janela do banheiro, a primeira coisa que a gente tem que definir é o peitoril, né? Então, vamos supor que eu defini um peitoril de 1,60. Então, ó, Enter, 1,6. Então, aqui vai ser o peitoril. É essa altura aqui. O limite da minha janela, normalmente, a gente trabalha com 210, né? 2,10. Então, ó, Enter, 2,1. Então, eu vou pegar aqui. Quando eu faço isso daqui, a minha janela, ela está tendo uma altura de 0,5, certo? Então, eu vou trabalhar com 50 centímetros de altura. Mas se ela tiver 50 centímetros de altura, quanto que vai ser a largura dela para que ela atenda essa área? Então, a gente vai ter aquela fórmula, né? Vamos voltar aqui. Então, a área não é igual a base vezes a altura. A área a gente tem que é 0,4. A base nós não temos, né? A base nós não temos, mas a gente sabe que a altura é 0,5. Esse 0,5 vai passar dividindo, né? Então, 0,4 dividido por 0,5, a gente vai chegar que o B vai ser igual a 0,8. Então, a gente vai ter o quê? Uma janela. Vamos só fazer um L aqui, perdão. Vamos fazer uma linha aqui só para a gente delimitar essa janela. Ela vai ter 0,8 aqui, então a gente vai jogar offset de 0,4 para um lado e 0,4 para o outro. Então, a minha janela do banheiro, ela vai ter que ter pelo menos isso daqui de dimensão, tá? Então, vamos pegar uma cotinha aqui. Vamos medir aqui com o dist, né? Ó. Então, ela vai ter 0,5 e 0,8, certo? E aqui, ó, 1,60 de peitoril, tá? Então, essa vai ser a minha dimensão para a janela quando a gente trabalhar com banheiro, despensa, lavabo. A gente sempre vai trabalhar com a proporção 1:10, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente trabalhar com banheiros, despensas, lavabos, vai ser 1:10, tá, pessoal? Vai ser essa proporção que a gente vai estar adotando, ok? Agora, no caso da minha sala e cozinha, como ela é conjugada, a gente pode dividir as áreas e calcular 1 por 1, ou
Fica a critério de cada um, tá? É interessante, às vezes, dividir, né? Pegar a área de um elemento, a área do outro, tá? Sala e cozinha, a gente vai usar a proporção 1:8, tá? Então, eu vou calcular a área primeiro, vou fazer só de um elemento, tá? Vamos calcular quanto que vai dar a área aqui da nossa sala. Ela deu... Opa, não pegou ainda, não. Vamos pegar aqui o cantinho. E chegando aqui, ela deu uma área de 7,93. Então, agora vamos fazer o caso da sala, né? Então, sala, cozinhas, a proporção vai ser 1:8, tá, pessoal? Então, vai ser essa proporção que a gente vai adotar. Então, ela deu 7,93. Então, a área deu 7,93 metros quadrados, certo? Então, a gente vai ter o quê? A área da janela será 7,93 dividido por 8, tá? Então, quanto que vai dar esse valor? 7,93, deixa eu só fazer a continha aqui rapidamente. Então, 7,93 dividido por 8 dá 0,99. Então, aproximadamente, vai ser... vai ser igual a 1 metro quadrado, tá? Então, basicamente, deu isso. A gente pode arredondar, sem problema nenhum, tá? Então, qual que vai ser a representação que a gente tem que adotar aqui, né? Então, vamos fazer uma linha. Primeira coisa que a gente tem que definir é o peitoril da janela, tá? A gente vai definir o peitoril da janela. Então, vamos definir que o peitoril da janela é 1 metro. Então, ó, Enter 1, certo? E aí, o limite máximo vai ser 2,10, então 2,1. Então, quando eu faço isso daqui, a minha janela daqui até aqui, ela tem 1,10. Ou seja, quando a gente cai naquela continha, né, da área é igual base vezes altura, a área a gente tem que é 1, certo? A base a gente não tem. E a altura a gente tem que é 1,1, certo? Quando a gente pegar 1 e dividir por 1,1, a gente vai ter 1 dividido por 1,1 dá 0,90. Então, a base ela tem que ser, no mínimo, 0,9 metros, tá? Isso seria o mínimo da minha janela. É claro, pessoal, que a gente tem que partir para o lado comercial. Existe esse tamanho de janela? Quando ela é de blindex, beleza, tá fácil. Né? Mas quando a gente compra janelas prontas, a gente sempre tem que partir para a dimensão comercial. Então, a gente teria que... Vamos pensar aí, ó, se ela vai ter 1,10 aqui, eu quero trabalhar um pouquinho mais. Eu não vou trabalhar com 0,9. Isso é o mínimo, é o que vocês têm que calcular, o que vocês não podem usar abaixo disso. Então, nesse caso, a janela, se ela fosse de vidro, blindex, é mais fácil para a gente comprar, a gente poderia adotar esse valor sim. Então, 0,45 para um lado. E aí a gente teria uma janela assim. Ela é uma janela mais retangular, né? Isso, normalmente, no blindex é mais tranquilo. Nunca trabalhem com medidas picadas, tá? Sempre arredondem para a base 10, que é o mais prático possível, tá? Isso seria para a parte de sala e cozinha. E os quartos, a gente vai trabalhar na proporção 1:6. Então, vocês vão pegar a área do ambiente e dividir por 6, tá? Feito isso, como que eu vou desenhar as minhas janelas, tá? A gente sempre vai desenhar elas centralizadas. Vamos supor que no banheiro eu vou desenhar esse modelinho aqui. Como que vocês vão fazer? Primeira coisa, a gente vai criar a layer de janela, tá? Então, eu vou vir aqui em layer, janelas, tá? Vou escolher uma corzinha para elas. Vou escolher esse azul escuro, tá? E aí, eu vou deixar ligado aqui a minha layer de janela.
Como a do banheiro, ela tem 80, né? Então, eu vou vir aqui, desenhar uma linha no meio, tá? E eu vou fazer um offset dessa linha. Então, de ponto 4 para um lado e ponto 4 para o outro lado, tá? A gente vai dar um trim para fazer essa abertura, tá? Só que estão vendo que aqui é linha de parede e aqui ficou a layer da janela? Então, eu vou selecionar essas duas aqui e eu tenho que deixar ela como layer de parede, tá, pessoal? Agora, a gente desenha com a layer de janela a abertura aqui, ó. Então, eu vou desenhar ela aqui, exatamente a abertura da minha janela. Vou fazer uma linha no meio. E aí, eu vou fazer um offset só para fazer como se fosse a espessura do vidro. Então, vou fazer um offset de 0,02. Ó, só para fazer isso daqui, aí a gente apaga a linha do meio e está representada a nossa janela. Tá? Então, até na nossa aula de hoje, vocês terão que deixar essa planta com os blocos e as representações das suas janelas, beleza? Então, seria isso. Qualquer dúvida, fico aí à disposição e até mais.